2025 está chegando, e com ele, uma onda de incertezas e mistérios que fazem as pessoas se perguntar: o que o futuro nos reserva? Entre as previsões mais intrigantes e enigmáticas estão as profecias de Baba Vanga, a famosa vidente cega da Bulgária, cujas previsões continuam a impactar o mundo até hoje. Mas o que ela disse sobre 2025? Será que as palavras de Baba Vanga podem nos preparar para o que está por vir? Segundo os registros de suas previsões, Baba Vanga alertou para uma série de eventos que marcarão o próximo ano, desde grandes transformações geopolíticas até mudanças climáticas devastadoras e novas descobertas científicas. Ela dizia que em 2025 o mundo passará por um período de transformação, onde as tensões políticas irão se intensificar. O que parecia impossível começará a acontecer, e novas alianças entre países podem mudar o cenário global. Mas, ao mesmo tempo, outras áreas do planeta estarão enfrentando catástrofes naturais que desafiarão nossa capacidade de sobrevivência. A previsão de um grande desastre não é apenas sobre guerras, mas também sobre eventos naturais, como terremotos e tsunamis, que vão abalar as estruturas das civilizações. Uma das previsões mais chocantes de Baba Vanga para 2025 é o avanço da tecnologia. Ela mencionou que, nesse ano, a inteligência artificial alcançaria níveis surpreendentes, com máquinas se tornando quase autônomas. A automação e os robôs seriam parte do nosso cotidiano de maneiras que nunca imaginamos. No entanto, ela advertia sobre os perigos que viriam com esses avanços, sugerindo que uma luta pelo controle dessas máquinas poderia ser iminente. Em 2025, muitas das coisas que consideramos ficção científica podem se tornar realidade, e isso nos deixará sem saber se devemos temer ou abraçar essas inovações. Mas a visão de Baba Vanga não se limitava apenas a acontecimentos negativos. Ela também previu que uma revolução nas ciências, especialmente na área da medicina, poderia trazer curas para doenças que hoje parecem incuráveis. Essa era de descobertas científicas pode nos proporcionar um avanço na saúde humana de proporções jamais vistas. Ao mesmo tempo, ela sugeriu que as questões ambientais ganhariam ainda mais urgência. Com as alterações climáticas se intensificando, a humanidade seria forçada a tomar atitudes drásticas para salvar o planeta antes que fosse tarde demais. O mais curioso de tudo é que as previsões de Baba Vanga não têm um tom apocalíptico, mas sim de alerta. Ela nos instiga a nos preparar para o que está por vir, nos convidando a refletir sobre como estamos vivendo e o impacto que nossas ações têm sobre o futuro. As mudanças tecnológicas, ambientais e sociais são inevitáveis, mas como reagiremos a elas? Será que as lições do passado serão suficientes para evitar os erros do futuro? Enquanto as profecias de Baba Vanga geram discussões, dúvidas e até receios, uma coisa é certa: ela nunca deixou de nos fazer refletir sobre o nosso destino coletivo. O que acontecerá em 2025, de acordo com suas previsões, pode ser apenas o começo de uma jornada que nos levará a reimaginar o nosso papel neste planeta. O futuro está sendo desenhado agora, e Baba Vanga, mesmo após sua morte, ainda nos provoca a olhar além do que podemos ver e entender. O que será de nós em 2025? Só o tempo dirá. Mas as palavras dessa mulher continuam a ecoar, como um lembrete de que o futuro está sempre em movimento e que cabe a nós escolhermos o caminho que queremos seguir. À medida que 2025 se aproxima, a tensão em torno das profecias de Baba Vanga cresce, e o mundo parece mais consciente de sua relevância. As suas previsões, que já estavam registradas há décadas, continuam a intrigar especialistas, estudiosos e até simples curiosos. E cada vez mais as pessoas se perguntam se elas têm alguma verdade por trás. Em um momento onde a incerteza e o medo do futuro dominam a sociedade, as palavras de Baba Vanga funcionam como uma lente por onde muitos tentam enxergar o que ainda não podemos ver. Baba Vanga também falou sobre o papel das grandes potências globais. Ela apontou que, em 2025, a Rússia estaria no centro das atenções,
não apenas como uma superpotência política, mas também como líder em termos de novas descobertas científicas e, surpreendentemente, de questões espirituais. Ela sugeriu que o país poderia ter um papel crucial na resolução de questões climáticas e até na formação de um novo tipo de governança mundial. Seria essa a Rússia se tornando o epicentro de uma nova era? A relação entre as potências, ocidentais e orientais, segundo as profecias, passaria por uma revolução, com novos pactos e disputas, redefinindo o equilíbrio de forças. No entanto, as previsões de Baba Vanga não se limitam apenas ao mundo físico. Ela também falava sobre uma crescente busca espiritual e a transformação interna da humanidade. Em 2025, muitas pessoas começariam a questionar o materialismo que dominou os séculos passados e voltariam seus olhos para as questões existenciais e espirituais. Essa mudança de perspectiva, segundo Baba Vanga, seria essencial para a evolução da consciência humana. A tecnologia, por mais avançada que fosse, não seria suficiente para preencher o vazio existencial de uma geração perdida no consumo e na superficialidade. A busca por um propósito mais profundo se tornaria uma prioridade, e isso moldaria a maneira como nos relacionamos com o mundo e uns com os outros. Mas não se engane. Baba Vanga não era uma vidente otimista. Ela também advertiu sobre as questões ambientais e o futuro desastroso que aguarda aqueles que ignorarem os sinais. As alterações climáticas seriam mais intensas e mais dramáticas, com secas devastadoras e inundações massivas em várias partes do planeta. A visão de Baba Vanga sobre 2025 indicava que, caso a humanidade não tome medidas drásticas agora, não só a nossa sobrevivência estará em risco, mas a própria essência da Terra como a conhecemos. O futuro, segundo ela, será moldado pela luta constante entre o progresso e a destruição, e as ações de hoje decidirão se seremos capazes de reverter os danos já causados. Apesar de suas advertências sombrias, Baba Vanga também acreditava na resiliência humana. Ela acreditava que, mesmo diante das dificuldades, a humanidade tinha a capacidade de superar os maiores desafios. Ela previu que a união de diferentes culturas e nações seria essencial para o progresso. Seria esse o ano em que, finalmente, as barreiras do nacionalismo e do egoísmo seriam derrubadas? A humanidade, segundo a vidente, teria uma oportunidade única de reescrever sua história. Mas para isso, seria necessário abrir mão de velhos paradigmas e abraçar a ideia de um planeta mais unido, mais sustentável e mais consciente. E a chave para essa transformação está, paradoxalmente, no equilíbrio entre tecnologia e espiritualidade. Baba Vanga dizia que, em 2025, o maior desafio para a humanidade seria lidar com o poder da tecnologia sem perder a conexão com o que realmente importa: o espírito humano, a empatia e a nossa capacidade de amar uns aos outros. Ela via a tecnologia como uma ferramenta poderosa, mas advertia que, sem sabedoria, ela poderia ser nossa ruína. Essa é a grande lição de 2025: aprender a navegar pela revolução tecnológica sem se perder em um mundo frio e automatizado. Será que conseguiremos equilibrar inovação com humanidade? Ao olharmos para o futuro, as palavras de Baba Vanga continuam a ressoar, alertando-nos sobre o que está por vir, mas também nos convidando a refletir sobre como podemos mudar o curso do nosso destino. 2025 será, sem dúvida, um ano de grandes transformações, tanto no cenário global quanto na nossa vida cotidiana. Mas a verdadeira pergunta é: estamos prontos para essas mudanças? As profecias de Baba Vanga nos desafiam a olhar para o futuro com coragem, sabedoria e, acima de tudo, uma vontade firme de lutar por um mundo mais justo, mais equilibrado e mais espiritual. O que acontecerá em 2025? A resposta está em nossas mãos. O futuro não é um destino imutável, mas uma tela em branco esperando para ser pintada com as escolhas que faremos agora.